Olá, amigos. Muito boa tarde. Obrigada por seguirem o meu canal. E o nosso tema de hoje, principalmente nessa época de tanta crise e ao mesmo tempo de tantas oportunidades, é falar sobre a importância da comunicação na mediação, na resolução de conflitos em situações estressantes. Bom, nós sabemos que comunicar-se bem em qualquer campo organizacional, empresarial, acadêmico e pessoal é de fundamental importância para que se alcance o sucesso em qualquer empreendimento. A habilidade de gerenciar pessoas, negociar e até vender ideias está intrinsecamente ligada à capacidade de comunicar com harmonia, com equilíbrio e é veiculada por meio de gestos, atos e palavras. Bom, também precisamos nos permitir o conhecimento da própria linguagem, bem como o dos outros e no meio no qual acontece a comunicação. A comunicação clara e excelente, ela possibilita um acesso incrível a um universo de interações emocionais, intelectuais e até físicas muito desafiantes, mas repletas de movimentos que nos incitam a buscar sempre as realizações, mediações e cooperações. E é claro, o sucesso tanto na área profissional como na área pessoal. Falar para grupos, liderar reuniões, administrar conflitos, promover debates. Mediar, negociar, tanto com clientes internos como externos, participar de eventos ou realizar palestras, ministrar aulas, fazer lives, enfim. Tudo que envolva a comunicação vai envolver a nossa imagem como indivíduo, como um ser e vai expressar tanto o nosso aspecto pessoal como da organização ou instituição que nós estejamos representando. Bom, como se tudo isso não bastasse, ainda precisamos motivar-nos ao estudo da nossa própria comunicação, porque precisamos também fazer essa ponte para o mundo através dos pensamentos, ideias, sentimentos e atitudes que demonstramos ao mundo. Bom, ao mesmo tempo que comunicamos, nós vamos reorganizando a nossa própria performance. Bom, eu gostaria de trazer hoje para vocês algumas dicas de como a gente pode comunicar melhor quando a gente tem uma questão a ser resolvida, um conflito, uma mediação, ou simplesmente quando a gente quer alçar um desafio com maior probabilidade de sucesso. Bom, não poderia deixar de ser a primeira dica a saber ouvir. A grande maioria das pessoas não escuta para compreender, mas escuta para responder. Ou seja, você está ouvindo a pessoa e já está pensando, nossa, o que eu vou dizer para ela? Mas ela está falando isso, eu não concordo. Ou seja, a sua mente, ela caminha muito por várias nuances e pensamentos enquanto você ouve o outro. Bom, claro que isso não é uma coisa boa. O bom é a gente ouvir o que a pessoa tem a dizer do começo ao final. E aí sim expressarmos a nossa opinião, iniciarmos um diálogo sobre a questão. Bom, não interromper também é muito, vamos dizer assim, muito digno na comunicação. Porque significa que eu respeito o outro no seu pensamento e na sua expressão. Muitas vezes a lógica que a pessoa que está comunicando quer transmitir, ela é cortada quando você interrompe. Ah, sabe, isso também acontece comigo. Nossa, outro dia, deixa eu te contar. Então, nós temos uma tendência a inserir na comunicação do outro os nossos aspectos pessoais. Muitas vezes, o que o outro deseja, por isso que o saber ouvir é tão importante, ou a escutatória, é apenas ser ouvido. Ele não quer um conselho, ele não quer saber da tua experiência, não é este o momento em que ele está comunicando. Outras vezes não, é um diálogo. E aí, como é que foi com você? Então a gente precisa esperar essa pergunta. Me conta como você lida com isso, ou me conta qual foi a sua experiência com essa questão. Bacana, né? A gente fica mais relaxado, mais confiante e otimista quando a gente ouve bem e o outro consegue comunicar totalmente a sua ideia. Porque às vezes a pessoa começa com um discurso, você imagina algo e ao final você fala, nossa, ainda bem que eu não falei nada, né? Porque ia pagar o maior mico, porque não era isso que a pessoa queria dizer.
Bacana então, saber ouvir, a principal dica para a gente iniciar esse bate-papo. Segunda dica é você aprender a projetar a própria voz. Gente, a voz é um dos mais belos instrumentos com que Deus nos presenteou. A voz é a tua biografia, o teu DNA. O olhar, você não tem muito como descrever, mas quando você ouve uma voz, é aquela história assim, você ligou para a pessoa, você fala alô, e a pessoa fala assim, o que você tem hoje? Porque a voz, ela tem um registro muito próprio, muito personalizado. Não existe um registro de voz no mundo igual ao seu. Bom, a ênfase que a gente dá no que fala, o tom de voz, a maneira com que você expressa vocalmente faz toda a diferença no discurso. Então é importante você treinar quando você fala bom dia, ou você fala bom dia, ou você fala bom dia. Tem diferença nessas três expressões? Claro que sim. Você fala, ah, Márcia, mas eu nem prestei atenção e tal. É bom que você comece a prestar atenção na entonação de voz que você usa. Por exemplo, quando você quer pedir um favor ou precisa de uma ajuda. Olá, por favor, o senhor poderia me ajudar? Ou então, olá, por favor, o senhor poderia me ajudar? Lembre-se que voz de sorriso, você transmite confiança, alegria, otimismo, até uma certa humildade, vamos dizer. Voz de tristeza ou voz fechada, rosto fechado. Então a voz, ela é um instrumento que ela combina com todas as nossas emoções e sentimentos. Bom, dicas para você entender que voz você tem. Leia em voz alta, declame um poema, cante, faça exercícios de dicção e articulação, grave e se ouça. Aí a pessoa vai dizer, ai Márcia, que eu odeio a minha voz de taquara rachada. Bem, se você odeia a sua voz, a gente tem um trabalho de autocomunicação muito grande a ser feito. Porque, como eu disse, a voz é o seu registro. Se você não gosta da sua voz, temos vários motivos. Ou você tem uma experiência de passado muito negativa, né, com algum feedback, quando as pessoas te ouviam. Eu, por exemplo, todo mundo achava que eu tinha voz muito estridente. Ainda tem um pouco, se eu ficar nervosa ou ansiosa. Então, eu ouvi um feedback e falo, poxa, então minha voz não é legal. Ou então porque você não conhece o potencial da sua voz. Participar de um coral, cantar, rir de várias formas. É uma maneira de você ter um super autoconhecimento sobre a sua voz. Fale mais baixo, mais suave, mais alto. Experimente. Leia jornal em voz alta. Isso é muito legal. Notícias de jornal. Brinque, faça uma escalada, como a gente diz na área de jornalismo e comunicação. Fale várias coisas diferentes com vários tipos de vozes. Mas não se esqueça, a voz, ela é muito permeada por nossa emoção e por tudo aquilo que a gente tem um pouco escondido dentro de nós. Desculpe. Então é isso aí. Bom, a terceira dica é: conheça a linguagem, e principalmente a linguagem corporal. A linguagem corporal é uma parte muito importante da nossa comunicação. E a gente não separa a nossa mente, o nosso coração de gestos e voz. Então, sempre que você fala ou se movimenta, existe uma conexão cerebral com aquilo que está acontecendo dentro de você. Por isso que a gente fala, não adianta, a gente não engana, precisa muito treino, precisa ser muito boa atriz ou ator para você conseguir passar uma mensagem que não é o que você está sentindo. Na verdade, o bom ator ou atriz, ele passa exatamente aquilo que você está sentindo, né? Aquilo que ocorre dentro dele. Por isso que é muito bom a gente saber interpretar, passar realmente a mensagem daquilo que está acontecendo com a gente. Bom, existe um autor, ele chama-se Albert Mehrabian, que ele mostrou o seguinte, que a nossa comunicação, ela tem um tripé: palavras e conteúdo, que representam 7% da nossa comunicação, tom e energia de voz, 38%, gente, é incrível, não? O corpo e a linguagem, 55%. Então, assim, talvez a linguagem, toda aquela estrutura de vocabulário rebuscado, ele não importa muito na comunicação. Importa como você chega e gesticula, unido ao tom de voz que você tem, que representa 38%. Então, em qualquer lugar do mundo, isso é mapeado. Você pode mapear uma pessoa pelo olhar, pelo tom de voz e pelos gestos. Se eu faço assim,
significa que eu estou mandando. Vai lá agora e faça isso. Vai lá agora, faça isso. Quando eu abro a mão, naturalmente, a minha voz já muda, porque tem a intenção de um pedido, das mãos abertas, coração aberto. Isso é mundial, em qualquer lugar onde você for, você não convida alguém, vamos lá, tem um churrasco lá em casa. Você faz, vem cá, tem um churrasco lá em casa. Então isso mostra como há uma conexão entre mente, sentimento e expressão. Esse é o nosso tripé, né? Às vezes, a gente quer dizer um sim, mas a gente tá dizendo não. Ah, pode ir lá em casa, não tem problema nenhum. O que vocês acham? Eu tô dizendo um sim verdadeiro ou eu tô simplesmente fazendo uma performance? Não, claro que eu gosto disso, claro que eu gosto disso. Então, comunicação é bem engraçado. Comunicação é um conjunto, é orgânico e é sistêmico. É importante a gente se atentar que gestos eu estou usando, porque muitas vezes uma negociação, uma mediação, ela é impedida por um gesto seu. Não, para! Olha, espera um pouco, eu não entendi bem, pode me explicar melhor? Então, isso é uma postura mais adequada. Bom, a quarta dica é persuasão e empatia. Às vezes as pessoas confundem persuasão com manipulação. Não é a mesma coisa. Manipulação é quando eu sei que um objetivo, mesmo não sendo lícito, ele quer ser conquistado por mim. Persuasão é quando eu quero convencer pessoas. Tem muito mais a ver com carisma, com a sua capacidade de mostrar algo bom e conseguir pessoas que falem, ok, o que ela está falando é muito bom. Muito bem. São habilidades emocionais. Tanto empatia como persuasão. Não dá para você enganar as pessoas, elas sentem. Às vezes o vendedor tá lá tentando te convencer com o produto, mas é como se você sentisse, parece que isso não é tão bom. Então, essa integridade de emoção e discurso a gente precisa conquistar. O clima de confiança, ele é desenvolvido quando a sua comunicação é verdadeira. Quando você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, e atenção, você quer um benefício duplo. Eu ganho, o outro também ganha, né? Agora, com relação à empatia, empatia tem alguns aspectos interessantes. Um é se colocar no lugar do outro. E o outro é deixar a pessoa ser o que ela é. Isso às vezes implica em calar, sorrir, só olhar, fazer um aceno de cabeça. Então, empatia não é você ficar dando conselho, ah, eu sei o que você está sentindo. Mas é você permitir que a pessoa seja aquilo que ela é. Tô falando coisas difíceis, gente? Eu imagino que sim, não é nada fácil. Mas, assim, a gente precisa desenvolver uma lente especial para enxergar os outros. É uma lente do amor, da verdade, da intenção, do desejo e do nosso propósito de cada vez mais ter uma comunicação inteligente para gerar bons resultados. Muito bem. A quinta dica é compor o cenário público. Sempre que você comunica alguma coisa, você comunica algo para alguém em algum espaço de tempo e cenário. Então, assim, as pessoas são afetadas muito pelo cenário. Por exemplo, se a gente pensar em hoje, na pandemia e na crise, há um cenário mais difícil, mais conflituante, mais de insegurança, mais de não sei bem o que virá. Então, quando você tem que tomar decisões, o cenário é importante. Então, se você está compondo uma comunicação para mediar, para fazer acordos, você tem que levar em conta o cenário. E isso te ajuda a usar um vocabulário também melhor, para que você não torne o cenário ainda mais ou agressivo, ou cheio de contaminações, ou inseguro. Então, você precisa, apesar de, quando você tem um foco, um propósito e um objetivo, manter uma postura tranquila, segura e não interagindo com ares de profecia ou de arrogância. Não, eu sei que isto vai passar. Não com esse tipo de atitude, mas assim com empatia e positividade, entendendo o que o outro sente, mas também procurando demonstrar a ele que nada é para sempre, que tudo pode ser mudado a partir daquilo que a pessoa encarar como verdade. Então, procure exercitar isso, compor o cenário. O cenário não tá bom, mas quantas vezes isso já aconteceu na humanidade? E quantas vezes as pessoas sobreviveram? Então, ter esse enfoque mais otimista, mais de que tudo passará, bom ou mal.
Muito bem. A sexta dica não poderia deixar de ser, é você planejar, preparar e ter um discurso muito claro na sua comunicação. Uma comunicação de sucesso ela é alcançada quando você se atém para esses 3 itens: planejamento, preparação e um discurso muito claro. Bom, para isso você precisa, anote aí se você tiver, ou então ouve de novo o vídeo, ter introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Na introdução, você sempre precisa deixar claro qual é o objetivo da sua comunicação. Normalmente, para a gente introduzir um assunto em comunicação, a gente leva em média 10% do tempo. Então, se eu tenho 1 hora para persuadir um cliente, para passar uma ideia, para dar uma aula, 10% eu digo ao que eu vim para este trabalho. Então, aqui eu já disse comunicação para mediação em conflitos. Então, você já sabe que eu estarei dando dicas sobre este assunto e não outro. Não estou falando simplesmente de você sair e comunicar de qualquer jeito para qualquer situação. Esta introdução, ela já lhe disse, eu já levei pelo menos 10 minutos falando disso tudo, mas eu já também entrei nas dicas. Então eu já estou no desenvolvimento do que eu quero dizer para vocês, que representa 75% do conteúdo. Ou seja, para desenvolver um tema, você precisa planejar e ter muito claro os seus objetivos, para que as pessoas ao final digam, entendi, ok? Bom, o encerramento de um discurso em comunicação, pessoal, ele leva no máximo 15% de todo o tempo que você tem. Aí você introduziu o assunto, então as pessoas que estão assistindo o meu vídeo sabem que eu estou falando sobre comunicação para mediação e conflitos. Ou seja, eu estou falando sobre performance em comunicação. Quando eu falo das dicas que eu estou dando agora, eu já estou desenvolvendo o meu tema. Então, isso tem que ser claro, muito claro. Então, para que você termine a sua comunicação, você não pode lançar novos problemas, dúvidas ao seu público. Você pode desafiar, mas não começar outro assunto, porque senão você fala, e para terminar, e a pessoa pode pedir mais 10 pizzas que você ainda está falando. Então, para terminar é terminar. Em uma comunicação, você deve, se possível, informar quanto tempo você vai falar. Porque isso diminui a ansiedade das pessoas. Porque elas não sabem se você vai falar 1 hora, 35 minutos, 20 minutos ou 15 minutos. Então, procure delimitar e ter isso muito claro e seguir essa agenda. A não ser que as pessoas comecem a perguntar, haja um espaço de interação pós-conclusão. Isso é muito bem-vindo. E, finalmente, a última dica ou a 7ª. Pense, reflita sempre antes de falar. Considere a sociedade como um grupo de pessoas com vários interesses, mas que em determinado momento elas parecem um único corpo, buscando realizações e objetivos em comum, compartilhando um ambiente, pelo menos naquele momento. Então, assim, todo mundo quer ser feliz e todo mundo quer bons acordos. Uma boa comunicação e eficaz torna possível um bom processo de mediação e acordos, passível para contribuir em uma solução que vai transformar os conflitos em bem comum e assim promover uma sociedade mais justa e igualitária. Gostaram desse vídeo? Eu espero que vocês aproveitem as dicas, se inscrevam no meu canal, deixem seus comentários, porque eu programei 20 minutos, a gente está em 19 minutos. Então, fica aqui a minha dica, comunicação verdadeira, comunicação inteligente para resultados. Sabem por quê? Porque eu tenho paixão por ajudar pessoas a comunicar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.